estarmos aqui para discutirmos aspectos importantes sobre o desenvolvimento do nosso país, da nossa província e do nosso distrito de Palma em particular. Tem a ver com a descoberta do gás aí no nosso mar. Então, a preocupação do governo é de todos nós nos prepararmos no sentido de enfrentarmos tudo aquilo que virá depois em redor da exploração do gás que nós já descobrimos aqui no nosso mar. Este gás descoberto é nosso. É nosso de nós moçambicanos. Então, para explorar esse gás descoberto, é preciso construir uma série de infraestruturas. É preciso construir uma fábrica para processar esse gás, para transformar esse gás. E tendo essa oportunidade, cá estamos para apresentarmos a proposta do estudo do impacto ambiental realizado nas nossas comunidades. Digo eu proposta porque esse documento ainda não está acabado e vai precisar de sugestões, pedido de esclarecimentos para enriquecermos o mesmo documento. A apresentação já aconteceu em Palma, no Conselho Consultivo Distrital, já aconteceu em Pemba, já aconteceu em Maputo, agora vai acontecer aqui em Quito. Nós da Impacto estudamos esta área da Fungi, mar, o que é que existe aqui. Como é que esse projeto então vai afetar as pessoas, a natureza, os modos de vida desta região. Como? No alto mar, aquilo que vai acontecer lá vai afetar as vossas vidas? Não. Porque está muito longe, 50 quilômetros da costa. Vai afetar ali no fundo do mar, ou vai ter alguns problemas, mas a vocês aqui não vai afetar a vossa vida. Aqui fica a Fungi, a península da Fungi é aqui. Então vai ter atividades próximo da costa. Estas atividades aqui vai afetar as vossas vidas? Sim. Vai haver uma perda de acesso a alguns recursos marinhos, como por exemplo pesca. Vai haver áreas onde já não se vai poder ir para pescar porque vão estar aqueles cais ou aqueles barcos. Pode também haver alguma poluição, alguma turbação. Existe no mar, temos aqueles tapetes de ervas marinhas, temos recife de coral onde estão os peixes. Então eles podem ser afetados também por este projeto e vocês depois também são afetados porque pode diminuir a quantidade de peixes que vão apanhar ou outros invertebrados. Existe alguma solução? Existem sim. Podem minimizar aquele tempo em que as pessoas não vão ter acesso a essas áreas. Fazer com que tenham acesso o mais tempo possível. Só quando já não for possível mesmo, é que as pessoas já não podem ir a essas áreas de pesca, têm que ir a outras áreas, porque estão lá aqueles navios grandes e vai perturbar a vossa atividade. Se houver poluição, se sujarem, se houver algum problema na água, existe alguma solução? Pode ser controlada essa poluição e tentar sempre levar para o mínimo a poluição que se está a causar. Essa construção da fábrica aqui vai afetar as vossas vidas? Sabe? Sim. Há soluções para isso? Há. É fazer um plano de reassentamento. Aqui em Moçambique, no estado de Cabo Delgado, nós somos abençoados em ter descoberto um imenso reserva de gás natural. Aqui é a cidade de Palma, essa linha amarela aqui, a área do Duarte. Nós estamos na fase de desenho, de desenvolvimento dos planos da fábrica. Então isso aqui mostra uma visão de onde que vão ter as várias equipes, fábrica,
lugar para ajudar a construção da fábrica. Você pode ver que vai cobrir quase tudo a área dedicada. E tem área que não tem nada, não tem construção, mas são áreas protegidas que dá espaço ao lado da fábrica também. Mas nós estamos fazendo um estudo. Infelizmente, o tubo fica aqui no meio. A comunidade de Quitupo não quer mapas, quer conhecer a área do projeto. É isso, não é? Kusema mmoja wapo ajani loze paweta bulutu kama kuijiwa kawapo hapo sambi ezi ofu ya bitifai ofu ta mabulutu atifyomile ofu ta wanu welufu evi tuyatili kusaka tangusaka kama yanzila kibunju walawe wanu magalabaliori waje woke wakapite nomo wakitasi nalo echi kanadarpu echi anadarpu venye como patrão não pode povo a fazer njomba tem que fazer como patrão. Não posso enganar o povo não é enganar. Sempre nós estamos sofrendo aqui Maganja. Maganja oye! Ili wala kitu kimoja wapo wa mama pia hapa wa Maganja watu la reuni yao o kamati ya kwamba kuwa kama ndi vitendo vya atenda na darku vitendo vya kutenda na darku ofwe tikubali usikini munu mwerufu ndi kazi yake kuharibu kinu munu bulutu ndi kazi kuharibu kinu mama wa Maganja pia wambe ikiwa ndijai ana darku vyari kusaka ofutangu kusaka okendei nakala akaosele mafuta mwaje sivyo sababu Frelimo lipotoka polini kuna nyimbo waliimba Frelimo nero tiwe ming'ondo ya mapentekulilo. Sisi wananchi tunaitikia tiwe ming'ondo ya mapentekulilo. Kumbe yale mapentekulilo walifinika alafu ndio wamezusha tena. Wanakuja kutugeuzia watu wa pwani kila ilipopita pwani kuanzia Kiyonga mpaka Makulo Msange. Inabidi watu hiki chote tunasikia tatizo kwamba watolewe. Je, hii itakuwa gashi kweli? Cha watolea na darku kai sio Maganja. Kila sehemu zote za watolea ana darku. Jatili kuona kwamba ana darku. Ulaviwa mfuko wa nzuluku para watendeka kazi zao. Kubernu ikisema kwamba nzuluku tipeni hofu. Wananchi tuweje hofu. Mpaka leo hivi wanadaru wakaribisha Mosambiki. Wapita wakinangeza vishikiza mapa wakiona mudi mali ndio mkiona na mali kuonekanika ushahidi wapo. Haya, povu. Demokrasia todush mungu dunia nzima na demokrasia ipangiwa Estados Amerika kwamba binadamu preciso awe na haki. Binadamu ale chimajibu. Binadamu okikao na konse ila itendiwe na yenende na haki zake. Bado mpaka sasa mpaka leo omi mwenyewe mniona ila waraka ya kuzula ya kusaka ninazi kama yeu wavyele babo omi avyele wasimonile mili mitikaji ninazi kama yeu sawa. Sharia inavyotakiwa kwenye msitari wa rangi ya njano ulimopita walimochukua mradi wa Nadaruku mashamba yalowepo ndani inabidi mtu anaelewana mwenye mali na Nadaruku, sio kuingilia ndani mtu. Sheria demokrasia haipo na inakataa kimataifa na taifa. Sasa serikali ituelewe hivi. Sisi watu wa Kitupo wakati tunatoa malalamiko nia yetu ni kutaka watutendee haki tusigandamizwe. Kwa ajili tunaiona tangu ifike kampuni hii serikali
haijaja kutusimamia upande wakati tuna malalamiko au tunaonewa na kampuni. Pili, tunasema hivi, kiwanda wanadai wanataka kujenga eneo la kitupo. Sasa watu wa kitupo tunachotaka tujulishwe mahali penyewe ni wapi panapotaka kujengwa. Lengo letu tunachotaka tuelewe mahala penyewe, tusionyeshwe kwenye picha. Kitupo hapa ndi tulipo sisi, na kiwanda kinajengwa kitupo. Tunaonyeshwa kwenye picha sisi tupo Pemba. Na hiko kiwanda kinachojengwa kina urefu wa mita ngapi na kitachukua hektari ngapi? Linalofuatilia ni kwamba hii serikali tumewahi kufanya nao mkutano kipindi cha nyuma. Wakaja hapa wakatoa amri ya kwamba hii eneo ni limechukuliwa na Anadarko. Alafu tukaja kuambiwa watu wa kitupo inabidi muame, mutake mutaama, amukutaka mutaama. Pergunta sobre Duarte. Tem Duarte? Sim. Ponto. Segundo, onde que vai ser a fábrica específica? Vai ser dentro do Duarte. Ponto. O que nós dissemos ontem, se foi engano ou entendimento mal seu, desculpe de nosso lado. Nós estamos a dizer agora, a última palavra que vale sempre, estamos a dizer que os 7.000 hectares têm Duarte. Quem tiver dúvida, porque esta reunião aqui tinha um objetivo principal, que era de apresentar aquele estudo aí. Não vamos, entramos nesses pormenores, mas quem tiver dúvida, estamos a dizer aqui, o papá, qualquer outro, pode ir ao governo do distrito, pode vir ao governo provincial na agricultura, ver qual foi todo o processo para chegar ao Duarte dos 7.000 hectares. Jambo la pili, tunataka kujua waliotoa eneo ya kitupo wakawakabidhi wafanyakazi wa kampuni ya Anadarko. Jambo la sita, tunataka kujua kwa nini serikali ya wilaya inafanya biashara ya kijiji bila kutupa taarifa wanakijiji wa kitupo. Podemos dizer que, ao princípio, o governo utilizou critérios negativos, entrou na área de Kitupo sem nenhuma consulta e andou a dividir a terra e entregue os 7.000 hectares ao Anadarko sem o nosso consentimento. A nossa reação é de dizer que o governo deverá primeiro devolver a nossa terra e que seja justa a lei, porque nós na República de Moçambique temos a lei 19/97 que regulamenta as terras, e esta lei foi criada para solucionar os conflitos em que existentes a comunidade e o governo. Nós não conseguimos estar em tete a tempo de prevenir as irregularidades que foram cometidas e achamos que era nossa obrigação também evitar que mais catemes e mais conflitos similares ocorressem em outras partes do país. Então, assim, começamos a prestar atenção ao que está a acontecer no país, mas numa perspectiva de avaliar em que ponto do processo de licenciamento é que os diferentes projetos de investimento se encontram. E, felizmente, penso que foi felizmente que nós chegamos à Palma a tempo de participarmos do processo de licenciamento. Swala linalofuatia ni kimuunga mkono Hassan Sangaji, swala la watetezi. Watetezi kama watetezi, sisi tunaweka ni kikundi kimoja cha wanasheria, na wanasheria hawa ni wa Mozambiki. Sasa je, wanashindikizwa hapa Kitupo wasije kututetea wakati yanatukuta majambo? Sisi watu wa Kitupo hatuna haki kutetewa wakati tumepatikana? Tukisema hivyo nina maana linatokea. Amewahi kufika hapa kamanda wa wilaya ya Palma
akatuuliza wale watetezi wakifika Kitupo wanafikia panani. Kwa suala hilo tunavyoona sisi tunatishwa ili hawa tusiwe nao, na wanatukataza kabisa, wanatuambia wale pale ni wapinga maendeleo, msiwakubali hapa kuja kufanya mkutano na nyinyi. Sasa kwa hivyo tunataka tujulishwe ili swala la watetezi, hawa ni watu wa ukweli ama si watu wa ukweli, mtujulishe bayana, kwa ajili kukatazwa huku si hapa tu. Kwa wengi wanakuja wanatuambia maneno haya, tusiwakubali hawa. Para essas organizações funcionar na nossa República de Moçambique é porque o próprio governo concede e autoriza para que as mesmas funcionem dentro do território de Moçambique. Por isso, dizer em viva voz, em nome do governo do Distrito de Palma, que ninguém está vedado a este processo. Significa sociedade civil, organizações não governamentais, as pessoas interessadas no processo, todas estão convidadas a participar. É o caso da CTV, que está autorizada a trabalhar em Moçambique, e o governo tem dialogado com a CTV quando descobre que alguns procedimentos técnicos não estão a ser obedecidos. Em Palma, depois da onda e dos alertas sobre as potencialidades em termos de gás, de recursos, etc., a ITC desenhou um programa inicial de capacitação. Nós tínhamos um plano de capacitação que era exatamente porque sabíamos que na altura, e acho que até agora, o Distrito de Palma não tem um setor de cadastro instalado, que era realmente de capacitar os serviços, a administração, os serviços distritais de infraestrutura e o SDAI, sobre como é que se faz a tramitação do processo de atribuição de DUAT, da legislação, etc. O CTV fazia parte do consórcio de gestão da Iniciativa para Terras Comunitárias, não é? Que é um programa de apoio ao plano estratégico do governo no setor de terras, de apoio à delimitação de terras comunitárias numa perspectiva de reforço da segurança de posse de terra pelas comunidades rurais. E recebemos do administrador do distrito a solicitação de apoio na divulgação e consciencialização das comunidades do distrito sobre a importância de preservarem as suas terras. Porque a avalanche de pessoas de fora do distrito, até de fora da província, pessoas vindas de todo lado, como sabe, com somas de dinheiro nunca vistas pelas pessoas do distrito, estava a fazer com que as pessoas cedessem os seus espaços em troca de dinheiro, não é? E a administração estava aparentemente preocupada, porque daqui a pouco vamos ter uma grande crise social, porque as pessoas não vão ter espaços nem para habitação, nem para as suas atividades económicas. Então organizamos um programa de capacitação dos líderes comunitários e dos membros das comunidades da Península da Funch, portanto, cerca de 11, 12 aldeias. E a capacitação consistiu fundamentalmente na divulgação da legislação sobre terras, legislação sobre o ambiente, legislação sobre o reassentamento. Fizemos isso num período de 2 semanas, como digo, foram 11 aldeias, portanto, deu-se 2 semanas, deu fundamentalmente para um trabalho de 1 dia em cada aldeia. Mas parece que esse dia foi aproveitado com bastante cuidado pelas comunidades e pelas pessoas que participaram nas sessões de capacitação. Quando eu vou ao distrito, sou recebida por um administrador do distrito mal-humorado, mal disposto e com um ar bastante contrariado. E eu pergunto, Sr. Administrador, o que é que se passa? Porque ele diz, bom, ainda bem que chegou, porque eu estou preocupada com o trabalho que a sua organização está a fazer aqui. Pergunto, o que é que se passa? E é quando o Sr. Administrador me diz, olha, estou preocupada porque nós agora estamos com muitas dificuldades de interagir e dialogar
com os membros das comunidades lá em Afunge, porque agora só falam de leis e de regulamentos e de direitos e de procedimentos, não estão a entender que nós queremos o desenvolvimento do país e etc. E eu fiquei absolutamente espantada, quer dizer, por duas razões. Fiquei espantada porque não esperei que a reação do administrador a essa mudança, digamos assim, fosse ser negativa, não é? Pensei que, tendo solicitado que se fizesse esse trabalho, a demonstração de que as pessoas acataram o conhecimento e a informação deveria ser bem acolhida. Mas a minha maior surpresa agradável foi o facto de aquele único dia em cada uma daquelas aldeias ter resultado numa mudança drástica da atitude por parte das aldeias, demonstrando que ganharam alguma informação, ganharam algum conhecimento ao ponto de saberem colocar as questões certas ao administrador do distrito, o qual, infelizmente, não estava preparado nem para ouvir essas questões, muito menos para responder. E isso foi uma pena. E penso que foi aí que o problema começou. No facto de que, afinal, aquela solicitação de divulgação de legislação e etc., etc., era apenas um discurso, era apenas retórica. O impacto e o resultado dessa divulgação não era desejado. O facto das pessoas estarem no campo, serem analfabetas, é tido por muitas pessoas, infelizmente do governo, como sendo reflexo de que as pessoas não são inteligentes, de que as pessoas não raciocinam, que as pessoas não percebem. O nível de desprezo em relação às pessoas rurais é chocante. Hoje uma pergunta muito concreta sobre a atribuição do DUAT. Segundo nos é informado aqui, o MICOA deverá dar a sua resposta, a decisão final sobre este estudo por finais de 2013. Entretanto, também nos é informado que já há um DUAT atribuído em dezembro de 2012. Pergunta muito concreta. Este DUAT foi atribuído pelo Ministério da Cultura à ANADARCO? O DUAT relativo aos 7.000 hectares que estamos a falar foi inicialmente emitido a favor da ENH, empresa pública, e como foi referido, é uma das empresas concessionárias do bloco, e posteriormente este DUAT seria então transferido para o veículo que deveria ser criado entre a ENH, empresa pública, e a AMAU, portanto, ambas concessionárias do bloco que estamos a falar, que é a AMAU, seria então transferido para este veículo que foi criado com o propósito de ter os direitos de acesso à terra que seria necessária para comunidades de projetos. E se formos ver a disposição que se refere a nenhuma licença, que é nenhuma licença pode ser emitida antes da licença ambiental. O que eu queria dizer é que este não é o nosso entendimento. O que a lei diz é que, de facto, existe uma previsão na lei do ambiente que diz que, portanto, a licença ambiental deve proceder às licenças necessárias para o exercício da atividade em questão, conforme sejam requeridas para cada caso. O nosso entendimento é de que se trata aqui não é de direitos sobre a atribuição da terra, e sim das licenças que seriam necessárias para o exercício da atividade em concreto. A nós levanta algumas dúvidas. Então, o que eu queria pedir era que alguém nos fizesse o favor de clarificar onde é que estamos do ponto de vista do licenciamento, enquadramento jurídico desta consulta, enquadramento da decisão de reassentamento, se foi tomada ou se não foi tomada. Por exemplo, o entendimento que nós temos sobre o regulamento do reassentamento é que ele condiciona, a aprovação do plano de reassentamento condiciona a emissão da licença ambiental. Parece que há dúvidas, e essa dúvida não pode ser escamoteada da parte da Ana Salomão,
saber exatamente o que é que essa lei está a dizer. Porque é claro o que esta lei está a dizer, vamos seguir os passos certos. Dizer que esta licença ambiental, para o caso concreto do projeto do gás natural e perfeito, só será emitido após a submissão do plano inicial de reassentamento. Como vocês sabem, as comunidades da zona do projeto já foram informadas de que vão ser reassentadas. Não é? Portanto, já se tomou, ou pelo menos já se passou a informação sobre uma decisão tomada, aparentemente, mas todos nós, pelo menos aqui nesta sala, sabemos que não há condições ainda para que essa decisão possa ter sido tomada, uma vez que ainda estamos na fase, uma das fases iniciais do processo que leva à decisão de se isso ou outra medida pode acontecer. Nós estamos convencidos de que houve uma irregularidade na atribuição da licença de uso da terra antes da licença ambiental. Pode ser que estejamos errados e é por isso que eu acho que vale a pena consultarmos sobre isso. Obrigado. E a minha questão é, por que nestes termos todos, nestas condições todas, classificamos o reassentamento de moderado, impacto moderado? Como é que é impacto moderado quando eu sou retirada da minha vivência, da minha comunidade, da única forma que eu tenho para sobreviver, que é a pesca ou a agricultura? Como é que nós consideramos impacto moderado? E a outra questão também que eu quero levantar e pedir esclarecimento, na apresentação feita, em vários momentos, falamos de acordo com os padrões e normas internacionais. Sempre padrões e normas, mas que padrões e normas? Quem construiu estes padrões? O que significa isso especificamente? Porque fica muito ambíguo para nós, sobretudo para quem quer levantar questionamentos. A elaboração de todos estes instrumentos foi feita com base na observação dos casos de sucesso como ocorreram por esse mundo fora. E todos esses padrões estão construídos na ótica de proteger os interesses das populações afetadas. Por exemplo, no caso do reassentamento, há várias cláusulas de salvaguarda que dizem que podem fazer o reassentamento, mas tem que ser participativo, tem que se minimizar o reassentamento, tem que se dar voz aos grupos vulneráveis, etc, 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 etc. Eu acho que o mesmo tem que acontecer com a população de Palma também, não é? Eu acho que, embora seja muito descritivo, é bom informar as pessoas porque é um direito deles a informação. Obrigada. O comandante da polícia de Petrópolis reuniu a comunidade para intimidá-la para que não se opusesse ao reassentamento. O que é que se passa com este projeto? Não é? Qual é o problema em relação à ocupação da terra pelo projeto que está a criar esta desorientação, esta confusão? Penso que em nada vai ajudar o projeto. O projeto precisa de ocupar terra, todos nós sabemos, e não é esse o problema. Mas há detalhes que todos nós precisamos perceber. Por exemplo, eu fiz uma pergunta, a primeira pergunta que eu fiz, qual é a área exata que as infraestruturas do projeto vão requerer? E a resposta que eu recebi, se eu entendi bem, foi que ainda não está definido. Pedir 25 mil hectares de terra para a implantação de um projeto de liquefação de gás e não ser capaz de demonstrar porquê que se precisa dessa área é um problema. Receber 7 mil hectares, receber o direito de ocupar 7 mil hectares sem este dado continua a ser um problema grave. Ok? Portanto, e nós estamos aqui todos muito atentos porque queremos ver essa fábrica de liquefação de gás e infraestruturas complementares que precisa de ocupar 7 mil hectares de terra. Esta é a área principal das operações, onde vamos ter as unidades de liquefação ou aquilo que chamamos de chains, podem também chamar de linhas de produção. Aqui vamos ter o estaleiro para a construção, aqui é a parte habitacional. E precisa de reassentar uma aldeia inteira para dar espaço a este projeto. A pergunta que se coloca é, mas afinal, o que é que nós estamos a tentar resolver com o reassentamento de Quitupo? Há a justificação de que é por questões de segurança
não pode haver pessoas a viver nas proximidades da fábrica e etc. No entanto, nós vemos que vai haver pessoas a viver nas proximidades da fábrica, sim, uma vez que há uma área habitacional a ser projetada, não para aquelas pessoas que vão sair da aldeia de Quitubo, mas para as pessoas que vêm trabalhar. Então, qual é, afinal, o perigo? E qual é o nível de perigosidade de que estamos a falar? Que determina que as pessoas de Quitubo tenham que ser reassentadas, mas os trabalhadores possam viver nas proximidades da fábrica. Nós temos que dizer isto, de que nós sentimos que já perdemos a terra, porque o governo já disse que já atribuiu o DOAT à empresa do Anadarko. A nossa lei de terras, que alguns dirão é uma das leis, é uma lei bastante avançada, etc., mas para mim as leis são tão avançadas quanto se possam aplicar, não é? E eu penso que nós não temos conseguido aplicar o espírito da lei de terras. Quer dizer, a terra pertence ao povo, é isso que a Constituição diz, mas toda a gente sabe que a terra se compra, a terra se vende e muitas vezes não em benefício daqueles que lá vivem, não é? Mesmo quando tem um benefício, é sempre um benefício marginal, não é? Já na negociação são a parte mais fraca, mas quem mais negocia a terra e com maior riqueza não são certamente as populações mais pobres do nosso país. Portanto, o acesso e o direito à terra é um grande desafio e para mim é uma grande interrogação se deveríamos continuar a considerar tabu a lei tal como ela existe, sabendo que não a conseguimos aplicar. Se calhar temos que pensar noutros paradigmas. Não era da competência do MICOA responder, mas do Ministério da... Conseguimos pela primeira vez que o MICOA realizasse a primeira audiência pública solicitada pela sociedade civil num processo de licenciamento ambiental. Na lei de terra nós temos o debate, mas a lei do ambiente já nos faz menção às licenças, portanto, das várias atividades, incluindo a licença ambiental. E diz que a licença ambiental é a primeira antes de qualquer outra licença. Mas isto aqui não inclui o DOAT, porque o DOAT não é uma licença de uma atividade, é apenas um título de ocupação do espaço. Dissociação entre o DOAT e a licença ambiental leva-nos a este erro de que nós podemos tratar as coisas de maneira isolada. E não podemos, porque o reassentamento é especificamente um assunto de ocupação de terras. Por isso é que volto a dizer que não estou convencida de que a ocupação da terra deva ser autorizada antes do licenciamento ambiental. Temos, portanto, o artigo 12, que claramente prevê que o DOAT é atribuído, mas não está dispensada a necessidade de obtenção das outras licenças que sejam necessárias, inclusivamente as licenças destinadas à proteção do ambiente. Portanto, eu, de facto, não consigo perceber onde é que estaria aqui em causa, portanto, o princípio da violação do princípio da proteção ambiental. Podemos considerar que o DOAT não é uma licença, estamos a falar de semântica. O objetivo da lei não é a semântica das palavras, são os factos e os atos. E quando se diz precedência na lei ambiental, significa que é a primeira, é a precedência, não deve haver outra antes dessa. Não me parece que o objetivo do encontro seja nós virmos fazer trocas de palavras aqui. O que a plataforma pretende é, com a ajuda do governo, chegarmos a um ponto em que todos nós estejamos satisfeitos sobre os pilares que conduzem o processo de licenciamento desta e de outras empresas, porque, aliás, o objetivo é este, é que esta discussão técnica seja referência para a maneira como nós vamos conduzir, perceber e contribuir para os próximos processos. Okay? Algum apoio a alguns juristas, porque acho que também a grande questão que aqui se prende é o entendimento e talvez as próprias terminologias. Portanto, eu quando dizia que não é uma licença, portanto eu olho para a licença da atividade. E em termos de licenciamento, a atividade do que estamos a falar do projeto.
viemos numa situação em que parece que existe uma tensão entre nós, os diferentes intervenientes. O que é que nós podemos fazer para baixar essa tensão? Indicarmos sim os erros que cada um cometeu, termos a humildade de dizer que sim, erramos aqui e isto é possível modificar. Isto já é um erro que fica aí, não é possível modificar e já serve de lição, porque os trabalhos, não só em Palma, noutros distritos, poderão acontecer da mesma maneira. Então temos que aprender disto para passarmos essas lições aprendidas, os erros, para que não sejam repetidas nas outras províncias, nos outros distritos. Não estamos a dizer que todos os problemas é o governo que está a provocar, mas nós sabemos que há problemas que têm várias naturezas, mas o governo está licenciado. Nós somos moçambicanos, queremos o bem deste país. Por favor, aqueles que estão à frente a trabalhar, têm que trabalhar no sentido de defender as comunidades. Queremos desenvolvimento, mas também não queremos desgraça das comunidades. Mas nós estamos a sugerir que o processo não deve avançar enquanto estes assuntos não são clarificados, porque têm implicações na vida das pessoas. E não vamos minimizar, porque essas pessoas são as pessoas que estão lá distantes, estão longe desta sala e não se podem pronunciar. Pensamos que o assunto deve ser levado a sério em todos os níveis, em todas as categorias. Ali em Palma há problema, precisa de ser resolvido. Se o problema vem da lei, que seja chamada lei para resolver o problema. Eu acho que vamos aguardar. O que o governo deve fazer é acelerar o passo de dar a resposta. E aí vai a nossa visão. Muito obrigada. Estamos aqui para esclarecer questões que não ficaram claras quando foi das reuniões que aconteceram, das audiências públicas. Muito bem. A sociedade civil está aqui para contribuir, até para corrigir os processos. Muito bem. Agora, se está aqui para tomar decisões, a doutora Alda pensa que a sociedade civil está aqui para tomar decisões sobre os processos de licenciamento, então lamento, mas está equivocada. O que nós queremos é que tenhamos o custo da nossa terra, que não venham pessoas fazer projetos que não nos beneficiem. Então, por favor, não tomem esse papel, penso que as suas palavras não são corretas. Porque a civil trabalha na área d'água. Agora, referente também a uma outra questão apresentada pela doutora Alda, que dizia que houve no processo de Duarte algumas falhas, saltos por aí, e referiu as consultas comunitárias que não foram feitas. Bom, eu tenho simplesmente lamentar e dizer que assumo isto como uma acusação. É uma acusação que se faz e pronto, existem formas de se provar que as consultas foram feitas e dizer que nós nos baseamos nas informações que são trazidas, que são-nos enviadas das províncias e preparamos o processo para o despacho, de acordo com as informações que são-nos enviadas pelas províncias. Se a província nos prova, a partir das atas das consultas, que as consultas foram realizadas, quem somos nós para duvidar das informações que os nossos serviços provinciais, as nossas direções provinciais, os distritos e a província nos enviam? Os que participaram nas reuniões estiveram lá como representantes e líderes da comunidade. Não há nenhuma assinatura forjada naqueles processos todos. Não houve ninguém da NH ou do técnico do distrito que assinou em nome de alguém da comunidade para forjar a documentação. Então foram todos processos limpos. Isso levou aquilo que foi apresentado. Então, o que não foi feito no processo de consulta é especulação, é uma afirmação não verdadeira, porque isso foi feito e podem ser consultadas as pessoas se for permitido, talvez, não sei, ou se é possível,
Toda essa documentação existe. A insistência em que houve consultas muito bem feitas, etc., etc., é um bocadinho chamar-nos ignorantes e idiotas, que é uma coisa que nós não queremos continuar a aceitar. Houve erros, é óbvio. Se podemos provar, podemos todos provar. Todos que estamos aqui nesta sala podemos provar. Kwa ajili hati miliki inavyoeleweka, inakuwepo na mazungumzo ya wenye kijiji, mazungumzo ya mikutano. Kwa ajili utakuta sehemu wamepafanya ujenzi, na ujenzi ule uliofanyika mwenye sehemu hawakumhabarisha, na ukiwafika watu wa Anadarko kutaka kujua pale mbona mmefanya vile bila mimi kunifahamisha mwenye mahali, wanakuambia hapa si tumeruhusiwa na serikali. Mas a intenção do governo é garantir a defesa dos direitos da população e garantir a efetiva implementação da lei. Então, sendo assim, os primeiros interessados em defender os direitos da comunidade é o governo. Sasa kama tumefanya mikutano ikatoka hii hati miliki, tunaomba zile nyaraka tulizofanya nazo mikutano mpaka ikapatikana hati miliki. Kwa ajili sisi wenyewe wakazi wa Kitupo hatufahamu kufanya mikutano hii, sasa wenda tumesahau. Informando sobre este processo da área ou do boate sobre esta área. E a ata foi assinada como foi apresentada agora. É normal, como eles pensam que venderam até, não venderam. Kwamba sasa hivi ile kinywani au unasema Ankunodia hapa sasa ineta inaye Ankumudia mwenyekiti lakini leo hivi tunakwenda mpaka inataka kutigombanisha serikali, kwa sababu mwisho wake unanitaja mtu bila kuwa amekitenda kitu kama kile. Sisi hapa tu katika Ng'ondo, wakitisikia wenzetu kwa umisionari, basi wanasema kama timisionari mji kuwapa wazungu. Hapa leo watu watatu sisi, sijui kama jioni tingalifika wangalitiua wenzetu, sababu walitiweka moja tu. A existência da ata da consulta tem que ser demonstrada. E nós estamos há mais de um ano a pedir ao governo que nos apresente pelo menos a ata da consulta feita à comunidade de Quito. E um ano depois, já não digo que as organizações da sociedade civil tenham uma cópia da ata da consulta. O que é mais chocante é que nem os próprios subscritores da ata, que são os membros da aldeia de Quitupo, têm o direito de ter uma cópia do documento ao qual apuseram a sua assinatura. Ou seja, você assina um documento no qual você confirma
que participou num determinado ato e no qual você confirma que se pronunciou nos moldes em que o documento indica que se pronunciou. Subscreve o documento ao lado do governo e da empresa, o governo tem a cópia da ata, a empresa tem a cópia da ata e você, porque é membro de uma aldeia remota, rural, não tem o direito de ter a cópia do documento e de ver a sua assinatura. Não constitui prática da administração pública facultar peças processuais a pessoas que não tenham interesse direto nas matérias que são tratadas por este Estado. Contudo, constitui obrigação do Estado, e isso também é do nosso interesse, informar a todos quantos estejam interessados sobre as decisões que o próprio Estado toma em relação a várias matérias. E, se for o caso, explicar os procedimentos ou a sustentação legal que serviu de base para tomar essas decisões. Uma consulta comunitária, tal como o nome diz, é um ato público. E todos os atos públicos do Estado, da administração pública, devem ser publicamente acessíveis. Quer dizer, o público tem que ter acesso à informação e a documentos relativos a atos públicos. Alguns colegas, em algumas instituições, que são chave para o processo de desenvolvimento sustentável deste país, como é a Direção Nacional de Terras e Florestas, estão a fazer um desfavor inadmissível ao país. Bem-vindo o desenvolvimento econômico em Moçambique, que deve ser desenvolvimento econômico e social. O que quer dizer que o desenvolvimento não deve ser direcionado a uma certa camada, deve ser um desenvolvimento que é inclusivo, que toda a gente sente que este desenvolvimento é para nós todos. Claro que todos nós, moçambicanos, queremos que o país se desenvolva. Isso seria um absurdo não querer que o país se desenvolva. Agora, que o país se desenvolva sustentavelmente é outra questão. E preservando os direitos, os interesses das pessoas, e os interesses são de diversa ordem, são interesses sociais, são interesses económicos, são interesses culturais. Desalojar uma comunidade inteira, mandando-a para outros espaços, não se faz com leviandade. O nosso desejo é que não haja reassentamento, porque o reassentamento traz sofrimento para as comunidades. Como nós sabemos que aqui nós estamos há longo tempo, ocupamos esta terra, temos os nossos benfeitorias, portanto o reassentamento vai nos trazer desgraça. Não queria ser reseteado aqui, ser a sair daqui, porque a machamba dura muito tempo. Vai comer eu e a minha filha e a minha neto vai oferecer lá à frente. E agora eu, quando apanhar dinheiro, não vai chegar longe. Por assim, eu quero $1 bilhão. Quer dizer, que há um problema sério que a sociedade não quer discutir, não é? Que é o problema do valor da terra, a terra como património, a terra como um bem económico e que tem um valor muito alto, não é? Em Moçambique a terra legalmente quase que não tem valor nenhum em termos monetários e económicos, não é? E isso pode trazer muitos problemas, não é? E então, enquanto esse problema da valorização da terra não acontecer como bem económico, então a terra não desempenhará o seu papel não só em relação às comunidades, como em relação aos próprios donos das terras. Verdadeiramente os donos são aqueles que usam a terra durante gerações, como ainda as próprias multinacionais têm essa grande vantagem de vir e não ter nenhum custo sobre a terra, que é um valor tem noutros países valores muito altos e representam partes significativas do investimento que as empresas fazem. Aqui o investimento sobre o custo da terra é praticamente zero, não é? O facto de algumas das novas descobertas acontecerem em locais onde
desde gerações há populações que aí viviam, aí produziam e aí tinham até os seus túmulos, portanto tinham toda a sua vida, digamos, o universo para elas era essa região. E o facto de essas populações terem que ser deslocadas para outras regiões é por si só já um grande desafio. E estamos, a meu ver, o país está num processo ainda de aprendizagem de como gerir essa, sem negar o acesso a recursos naturais que estão debaixo da terra, mas também que eles não sejam, para aqueles que vivem nessas regiões, mais uma maldição do que propriamente um benefício, não é? Se são de lá tirados e colocados num sítio onde não podem reconstituir o seu meio de vida e oxalá até reconstituir a um nível mais elevado, pois o país vai ficar mais rico e eles, mais do que ninguém, deveriam ver esse benefício. Em relação ao Duarte, a minha sugestão, neste momento, como forma de nós avançarmos, é que o Governo tem que se posicionar em relação às questões que foram levantadas. E a insistência em relação a essas questões é que são questões sem cuja resolução este processo é ferido de vícios. E acho que não há interesse nenhum em que nós deixemos um processo seguir com vícios. Como é que nós avançamos? Como é que nós resolvemos o problema das consultas? O Dr. Tualufo sabe que há contestações muito fortes sobre consultas. Não é a ALDA que está a fazer contestações. São as pessoas que deveriam ter sido consultadas que alegam que não foram consultadas. Vamos olhar de frente para os problemas que nós estamos aqui a colocar e vamos ver para cada um deles quais são as opções de saída. Com o entendimento da minha parte de que haverá situações em relação às quais a lei não nos dá outra opção senão cumpri-la. Estamos, de certo modo, a repisar, a insistir, segundo o meu ponto de vista, a questão do Duarte, o processo de atribuição do Duarte. O que eu penso é o seguinte: para não retardarmos este processo, que em princípio e aparentemente é benéfico para todos nós, para o país em geral e para muitos outros para além do nosso país, o que eu gostaria de sugerir é que, para além de colocarmos as questões, é que também, por uma questão de ganharmos tempo e avançarmos neste processo, é que colocássemos algumas propostas que poderiam ajudar na conclusão deste processo e aí contribuirmos efetivamente em relação àquilo que é o resultado final que nós pretendemos. Esta é a minha sugestão. Mas parece-me que há aqui uma possibilidade de entendimento entre aquilo que são as dúvidas que foram suscitadas desde o princípio deste processo e algumas delas, ou digamos que as mais importantes, as centrais, fulcrais, dizem respeito a procedimentos, a quadros de regulação, a leis que parece que, em algum caso, deixam alguma margem cinzenta. Em outros casos estão ainda em construção, mas não são assuntos específicos deste projeto. Eu tenho a certeza que a doutora Alda, todos os colegas da sociedade civil, sabem que estes mesmos assuntos estão, digamos assim, afetando outros grandes projetos do país. Sendo assim, estando aqui nós numa reunião para estudar, para apresentar e debater o estudo de impacto ambiental de um projeto que, como já foi dito nesta sala, é de interesse nacional e nenhum de nós, nenhum de vocês quer penalizar. Eu propunha que a mesa aceitasse que houvesse um espaço próprio onde estes assuntos de clarificação de coisas que vão para além deste projeto pudessem ser afinadas. A minha colaboração como moçambicana, como cidadã, como algo que pode gerir algumas expectativas mais tarde, era ter a colaboração, claro, da doutora Alba, para limar os potenciais impactos, as potenciais rixas que estão a acontecer, vamos dizer, no Quitopo, não é? Todos nós sabemos o que é que aconteceu. Então, era só este apelo que eu queria deixar e solicitar mais colaboração no sentido do projeto andar, porque estamos todos com grandes expectativas que isto ande, mas tem que andar de uma forma harmoniosa. Ter um representante do governo que faz um apelo ao patriotismo no sentido de nós nos esquecermos
da nossa própria legislação, esquecermos dos nossos próprios objetivos como país, para favorecer um projeto de investimento cujo desfecho no interesse do país é duvidoso, não é? Porque se eu não acautelo que as regras de sustentabilidade social, ambiental e económica são seguidas no processo de aprovação de um projeto, eu tenho dúvidas de que o resultado daquele projeto vai ser necessariamente benéfico para o país. O que tem havido, em muitos casos, do meu ponto de vista, é uma espécie de fraude à lei, quer dizer, as entidades públicas fazem aprovar a legislação é muito boa, é muito apreciada pelos especialistas e a nível internacional, mas depois a sua prática falha. Porquê? Porque outros interesses colocam e há sempre maneiras de furar o cumprimento da lei. O Governo, por outro lado, penso que também está do lado das empresas que intervêm no meio rural, sobretudo as empresas relacionadas com os grandes investimentos, empresas multinacionais, e o Governo nem sempre toma as posições que se poderia esperar do lado das comunidades e muitas vezes do lado da própria lei. É um bocado coincidência demais o facto de estamos a voltar para a guerra agora quando estão os recursos à volta. Então isso cria, para as pessoas cria um bocado de mal-estar. Então, portanto, para dizer que assim, nós como ZDA estamos atentos a esta questão da maldição dos recursos e esperemos que tal não aconteça. Por isso que insistimos, eu disse logo no início, a nossa agenda na CTA é vamos manter focos no ambiente de negócios, vamos manter o nosso foco na agricultura e no turismo, porque é lá onde vamos resolver os problemas do povo, é lá onde vamos resolver o problema do emprego das pessoas. Os recursos naturais não precisam de muito esforço, e nem deveriam ter isenções, é a nossa opinião, nem deveriam ter isenções fiscais que não precisam, não é preciso entrar isenção fiscal a uma pessoa que vai explorar petróleo. Então, nem precisam. Concentremos, vamos deixar isso acontecer, porque vai acontecer sempre. Não é preciso fazer nada para ter uma pessoa para vir explorar gás e petróleo. Então, vamos lá concentrando naquilo que é mais difícil de fazer, que é a agricultura e agricultura e turismo, que vai ter emprego. Só uma aliança entre governo e sociedade civil é que vai permitir desenvolver o país. Isto não é um atestado de incapacidade ao governo, longe disso. É a afirmação de que nem governo sozinho, nem sociedade civil sozinha, nem populações, digamos, desenquadradas vão fazer o desenvolvimento. Quer dizer, há sempre, digamos, em inglês diz-se aquela última milha, não é? O governo nunca vai chegar. E não é porque é fraco, não é porque é desorganizado, é porque se calhar não é a vocação do governo ir até aí. Que deixe outras organizações e encoraje essas organizações a fazer o seu trabalho, não é? Não se pode pensar que chega um grande investidor que quer, enfim, desenvolver um projeto qualquer económico que vai trazer grandes benefícios para o país, mas que o faz esquecendo, menosprezando, marginalizando outros fatores importantes. Portanto, esta batalha, eu acho que é para ser levada à frente. Eu creio que organizações como a CTV e outras têm o seu papel. Eu espero e desejo que as instituições públicas, nomeadamente o Estado, e dentro do Estado, mais propriamente dito, o Governo, reconheça a importância destas organizações e o seu papel, colocar-se ao lado das comunidades e das populações para defender interesses que estão protegidos por lei não significa necessariamente estar contra o Estado ou contra o Governo. Não significa apenas que se está ao lado do Governo a chamar a atenção de que há aspectos que têm que ser respeitados. Os espaços de participação pública estão a ser cada vez mais limitados, a liberdade de expressão da opinião dos cidadãos está a ser cada vez mais cerceada. Quer dizer, quem apresenta opiniões opostas, contrárias
as opiniões de quem representa o regime é um alvo a criticar e, por que não, a abater, não é? A mim já me disseram para eu ter cuidado, porque estou a pôr em risco a minha própria segurança, e será que vale a pena? Será que vale a pena fazer o que estás a fazer, pondo em risco a tua própria segurança? Kiuhakika ugumu uliopita si kwamba mkibuguziwa rafiki zetu wa CTV peke yake. Hata mimi mmojawapo ndo haswa ninaipata vikwazo hivyo kwanza. Lakini msimamo wangu kiujumla na jamaa zangu, mimi ninawapa moyo na msimamo wangu mimi, hata ikaja bunduki niko tayari. Não vamos esquecer o tempo que passamos. Não vamos esquecer o tempo que passamos. Não vamos esquecer o tempo que passou. Quem pode esquecer o que passou? Não vamos esquecer o tempo que passamos. Não vamos esquecer o tempo que passamos. Não vamos esquecer o tempo que passou. Quem pode esquecer o que passou? Explorado moçambicano, trabalhava sem parar. Ganhava muito mal, dormia sem comer. A criança a chorar, a mãe a lamentar. Quem pode esquecer o que passou? Explorado moçambicano, trabalhava sem parar. Ganhava muito mal, dormia sem comer. A criança a chorar, a mãe a lamentar. Quem pode esquecer o que passou? Não vamos esquecer o tempo que passamos. Não vamos esquecer o tempo que passamos. Não vamos esquecer o tempo que passou. Quem pode esquecer o que passou? Não vamos esquecer o tempo que passou.